Passa a palavra agora para o vereador Matheus, o proponente da convocação. E depois passo aos vereadores que possam fazer 2 perguntas ao secretário. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Pedro. Obrigado por atender o pedido, de estar aqui com a gente. É importante essa conversa, você está aqui aberto, você fala bem, parabéns pelas falas. E eu queria te fazer, igual foi acordado com o presidente, aqui 2 perguntas. E dentro delas, eu acredito que eu vou até te ajudar nas falas, para você estar me ajudando. Nós fizemos, estava nessa casa aqui, uma suplementação de 50 milhões. Foi dado 10 milhões, e tinham 10 milhões também, quando a gente aprovou o orçamento já com 10 milhões. Então, 20 milhões. Dentro desses 50 milhões, somando os 10 que foi dado ano passado, mais os 50 que o município, que o governo pediu, isso chega a 60%, 60 milhões. Dividindo isso em 5 meses, que chegou mês passado, o orçamento de 50 milhões em 5 meses, nós teríamos, o município poderia ter gasto, lógico, hipoteticamente, que não é assim, 41 milhões do orçamento. Por que pedir uma suplementação já em 60 milhões, se nós não chegamos nem em orçamento de 60 milhões ainda, porque nós não chegamos no meio do ano? E dentro disso, como que o governo está fazendo para sobreviver, sendo que ele pediu 50 e só recebeu 10? Agradeço a oportunidade, nobre vereador, para nós esclarecermos. Muito boa pergunta. Pois bem, vereador, igual o senhor mesmo colocou, quando nós pedimos esses 40 milhões, não dá para dividir em 5 meses, né? Porque, igual, por exemplo, essas obras que eu acabei de elencar aqui, pavimentação de estrada, construção de creche, construção, reforma, escola, isso tudo tem um vulto muito grande e, como está em fase de licitação, hoje nós seguimos a Lei 8666 e ela diz que para que o processo licitatório ele prossiga, deve haver prévia dotação orçamentária. Então, na verdade, essa dotação, conforme o projeto que hoje está aqui na casa, vai servir para a suplementação e colocar dotação orçamentária em todos esses processos licitatórios que se encontram na contabilidade hoje. E aí, como eu falei, né, nós não vamos gastar de uma vez. A licitação, ela ficando pronta, levando em consideração que aí, provavelmente, todos isso aqui, eu não sei de cabeça, são tomada de preço, nós temos que respeitar todo aquele prazo da Lei 8666, tem prazo recursal, e após homologada, realizado o contrato, começa-se a execução das obras. Após a execução das obras, a empresa eventualmente contratada, ela vai fazendo as medições e aí sim será gasto esse dinheiro com o pagamento das medições dessas obras. Só concluindo a pergunta, Vinícius, a minha pergunta foi assim, por que então, eu vi no projeto hoje, são importantíssimas essas obras, todas você apresentou, eles não eram importantes em dezembro do ano passado, quando a gente aprovou o orçamento? Esse é o meu questionamento que eu falei em sessões, porque são coisas muito importantes, igual a dragagem do Rio, dentre outras coisas que estão ali, eu vi umas obras de construção. Se no orçamento que a gente aprovou ano passado, por que isso já não estava? Isso foi uma falta de planejamento do município, porque não teria como surgir 10 projetos importantíssimos para a administração, para o município, dentro dos 5 primeiros meses, entendeu? Na realidade, que mostra para a gente que não teve planejamento nenhum, simplesmente repetiu um orçamento e não se planejou. Essa é a minha resposta. Por que agora ficou tão importante todos esses projetos, eles não vieram no projeto quando foi feito em dezembro, que não são obras agora, são obras antigas já? Sim, vereador, eu concordo, são extremamente importantes para o nosso município. Esses projetos eles estão no coração do Romário desde o início, porém nós sabemos que a captação de recursos, porque nenhum desses projetos o município é capaz hoje de executar com recurso próprio. Então, a captação desses recursos, nós sabemos que ela é muito dinâmica, ela depende de muitas questões políticas, muitos programas que são lançados anualmente. Então, somente agora que nós tivemos a certeza desses convênios para que pudéssemos realizar. Eu poderia citar para o senhor que nós temos inúmeros outros projetos de suma importante para o município, mas que hoje nós nem temos recurso próprio e nem conseguimos um convênio para poder executá-lo. Então, o que eu posso esclarecer para o senhor é que essa questão da captação do recurso ela é um tanto dinâmica. A minha segunda pergunta, presidente. Vinícius, obrigado pela resposta, apesar que não senti respondido, mas está ótimo.
Dentro daqueles projetos prioritários, você colocou ali algumas escolas. Eu queria te perguntar por que não está ali a Escola Terra Corrida, imaginando que já saiu na Gazeta, eu até apresentei, o Leonardo apresentou, o Elton fez um vídeo lá hoje, a escola, até na administração do Romário, foi da época do Coronel ainda, que deu aquela enchente, aquele problema em 2020, foi um ano, o Leonardo era secretário no momento, um ano antes. Em 2020 aconteceu, a escola estão 3 anos já sem escola, o teto está emprestado da igreja, é uma sala emprestada, totalmente improvisada, a prefeitura não paga aluguel, o teto está caindo. Eu tenho um aluno que é autista lá, não tem segurança nenhuma, não tem cerca, não tem corrimão, a gente está do lado de uma rodovia, a gente está do lado de um rio, e esses alunos estão ali o tempo todo, à mercê de acontecer um acidente, uma catástrofe, um negócio assim que nos assusta. Por que não está a construção dessa escola de terra corrida nesse orçamento, e a gente não teve, eu já fiz até um requerimento por poucos dias, e não foi respondido o requerimento de quando vai fazer a obra está parada lá. Pois bem, vereador, esse caso específico da terra corrida não se encontra na lista de suplementação, porque essa escola de terra corrida nós estamos executando com recurso e mão de obra própria. Nós acabamos de finalizar esse semestre uma licitação de material de construção, nós acabamos de emitir a autorização de fornecimento. Neste momento, está dentro do prazo para que o fornecedor entregue os materiais necessários e, assim, com a nossa mão de obra própria, executar essa demanda da escola de terra corrida. Por isso que não está nas suplementações, pois, para isso, nós temos dotação hoje. Vinícius, muito obrigado pela resposta. Então, assim, eu agradeço mesmo a sua vinda e pedir, acho que os vereadores vão pedir também, que você está assumindo agora, que responda os nossos requerimentos que estão parados lá no planejamento, porque tem 2 anos e meio, nós estamos no escuro. Os requerimentos, você respondeu alguns quando você entrou já, requerimentos importantíssimos, passado de prestação de conta, não chega para a gente aqui. Agora, com a sua presença lá agora, pedir que você faça isso para a gente aqui. Na medida do possível, vereador, se for possível, o senhor poderia reiterar, porque aos que vieram até mim, eu respondi, e aí, se puder reiterar, eu estou em inteira disposição, tanto para responder, quanto para vir aqui prestar qualquer tipo de esclarecimento. E mais um detalhe com relação a essa comunicação Câmara-Prefeitura com esse projeto que nós implementamos, da Prefeitura Sem Papel. Nos próximos dias, eu irei oficiar a Câmara para que nós possamos fazer essa comunicação em meio digital, eletrônico, para facilitar. Assim, evita-se ruídos de comunicação. Tá bem? Obrigado. Vereador Emerson. Vereador Leonardo. Boa noite. Desculpa, tá? 2 perguntas, tá, vereador? Sim. O Matheus até já fez aí uma que eu queria falar em relação à escola de terra corrida, que, assim, Vinícius, você está chegando agora, cara, te conheço sua família, toma muito cuidado com a credibilidade que eles estão te dando com esse governo, foi a mesma que eles deram para o Ari no hospital. Então, tome cuidado com isso, que pode chegar a conta para você pagar. Então, assim, a gente está aqui pedindo prestação de conta e transparência. Então, assim, eu vi, você citou muitas obras, alguns planejamento, licitações ali, computador, textura, enfim. Mas eu acho que a prioridade do município hoje não é essa. Não é textura em prédio público, não é computador para dar conforto para funcionário, não, é trabalhar com o que tem e fazer o que é prioridade. Temos 2 anos e meio que estamos esperando reforma da escola de terra corrida, já falando dessa situação aqui. Eu sei que eu já tive à frente da pasta de obras da prefeitura, eu sei que a mão de obra está escassa, a gente não tem. Então, assim, acho muito difícil executar essa obra com um recurso próprio, com mão de obra própria, igual você disse. Então, assim, e também temos aqui a creche de Nossa Senhora das Graças também, que é uma obra que não está inclusa aqui, inclusive nesse projeto, que é uma obra também de suma importância, que a comunidade está lá, como se diz, fazendo lá está fazendo os trabalhos lá, né, atendendo as crianças na igreja. Então, assim, eu acho que essa é uma das prioridades hoje do município,
Então, a gente queria pedir você que tenha um diálogo maior com a gente, que a gente não teve isso até hoje com o município. A gente não, eu e Matheus, vários vereadores aqui, é prova disso, a gente foi lá, pediu aqui, o que a gente está pedindo é transparência. Eu sei da dificuldade do município hoje, da dificuldade de seguir essas obras, eu sei como que é empresa incompetente, empresa irresponsável, que pega o serviço, que pega o material e não entrega, mas que você joga aí em prato limpo e como os outros, tira o seu da reta. E seja transparente e mostre para essa casa, tipo assim, que teve realmente uma mudança. Bom, primeiramente eu agradeço a preocupação do nobre vereador. Com relação a isso, nobre vereador, com esses anos, após a minha graduação, eu trabalhei para ganhar muita bagagem, para me blindar na administração pública, não somente a mim, mas o Romário orientando da melhor forma possível naquilo que ele quer fazer dentro da legalidade. Com relação à creche de Nossa Senhora das Graças, essa foi uma aquisição recente. Como eu ressaltei em outro momento, a captação de recursos ela é um tanto dinâmica, e nós estamos em fase de captação do recurso para a creche de Nossa Senhora das Graças. Nós estamos hoje, mandamos os projetos do FUNPAS, e aí está inserida a creche de Nossa Senhora das Graças, e, se necessário, nós com certeza contaremos novamente com a colaboração dessa casa. Só mais um detalhe, vereador, eu gostaria de esclarecer a questão do computador. Hoje, ela não é mais uma questão de conforto, mas ela é uma ferramenta para a administração pública. Como eu falei, hoje, os nossos processos, eles tramitam em meio eletrônico, então o servidor ele precisa do mínimo para poder trabalhar. Então, assim, não, com todo respeito, não vejo que foi uma questão de conforto, mas uma questão de extrema necessidade da administração. Assim como outras aquisições de informática e redes serão necessárias. Registra a presença do meu amigo Claudinho Dedé. Quiser fazer parte da mesa, Claudinho, fique à vontade. Passa a palavra para o Elton. Vereador Tuiquinha. Boa noite a todos. Boa noite, Vinícius, né? Sim. Eu só queria, eu tive ontem no PQA, que você falasse um pouquinho sobre a quadra do PQA. Você tem alguma resposta, alguma coisa, só para dar uma satisfação aí? Certo, boa pergunta, vereador. A quadra de PQA ela é um projeto do governo do Estado. Ela não está sobre a nossa gestão, administração. A informação que nós temos do Estado, inclusive eu estive presente na audiência pública para o próximo orçamento do governo do Estado, e isso foi pauta lá também. O que nós sabemos é que o Estado contratou uma empresa e a empresa não executou a obra. Então, eles estão em fase de nova licitação. Porém, o que eu tenho a dizer hoje em relação à PQA é que o Romário, nós, por meio do FUNPAS, estamos pleiteando o recurso para a construção de uma escola e uma quadra em PQA, independentemente dessa execução do governo estadual. Certo, obrigado. Vereador Jonathan. Boa noite, doutor Vinícius. Boa noite. Quero agradecer a presença de Vossa Excelência e parabenizar pelo extenso currículo que Vossa Excelência carrega tão novo na sua bagagem. Eu que sou amigo do senhor, amigo da sua família, eu não tenho dúvida do trabalho que o senhor fez e vai continuar fazendo pelo município. Parabéns. Eu fiquei alegre quando o senhor falou a respeito aí da assinatura digital, que era comum os prefeitos levar pilhas e mais pilhas de processo para casa e aquilo ficar perdido por lá. Os contadores desesperados, querendo o retorno do projeto, do projeto, senhor presidente. E muitas vezes o prefeito largava aquilo para lá e o motorista ia uma vez, duas vezes, às vezes o prefeito estava dormindo e não conseguia trazer.
Então, agora, que notícia boa que o senhor deu. E foi muito bom o senhor vir, que o senhor explica que maneira que o prefeito está conduzindo. Parabenizar o prefeito também, colocar uma pessoa competente para estar ao seu lado. Então, eu tenho certeza que o município vai colher muitos frutos, tá? Que Deus abençoe o senhor, que o senhor continue aí com essa disposição tão jovem e com muita experiência. É muito bom o senhor ter vindo para as pessoas conhecer a pessoa que assumiu aquela pasta. Não desmerecendo o que antecedeu Vossa Excelência. O Aldo Marcelo também, aonde ele coloca a mão, as coisas saem para frente. É um homem de muita competência. Mas, parabéns. Vamos convocar o senhor outras vezes, o senhor vir a essa tribuna. Eu gostei do senhor vir nessa tribuna, assim como gosto também quando o Aldrin vem. E trabalhei com Vossa Excelência, né? Vi o trabalho de Vossa Excelência na Secretaria de Saúde junto com a Andréa Lozada. Sou admirador do trabalho de Vossa Excelência, tá? Eu não vou nem fazer pergunta, que o senhor já deu muita explicação do assunto abordado, mas que bom que nós vamos conseguir aí, através da internet, não precisa nem ir lá, não precisa, né? Vai facilitar muito. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer as palavras do nobre vereador, só espero ser merecedor delas. Vereador Edson, com a palavra. Doutor Vinícius, prata da casa, filho de Una, né? Sim. Na verdade, eu nem ia te fazer pergunta, mas como você está na pasta de gestão, a pasta mais importante da administração hoje, e sei do seu preparo, e sei que você já estudou, já analisou e sabe como você pegou, qual a ideia de chegar. Eu queria só te perguntar pela casa. A casa, quando o governo assumiu a administração, o governo chegou, parece que tinha 18 milhões em caixa. Esta casa, no primeiro ano, sim, eu estou dando por alto. Uhum. Essa casa, no primeiro ano, essa casa deu um orçamento ao governo de quase 160 milhões, um orçamento mais de 60%, 40%, se algum colega lembrar, me fala aqui. No segundo ano, a casa repetiu praticamente a mesma coisa com o governo, em orçamento, como parceria, ajudou muito. E nesse terceiro ano, a casa deu a ele também 120 milhões. E eu te pergunto, você agora que está na pasta, que acompanha, está direto com o secretário, com os contadores, o tesoureiro, etc., qual o poder, o que o município tem hoje em caixa dele? Após esse trabalho todo, que a Câmara, essa parceria da Câmara toda, esse dinheiro que a Câmara usou, qual o dinheiro que o município tem em caixa dele hoje, sem convênio? Certo, vereador. Me passaram agora à tarde, é porque essa questão de quanto que o município tem em caixa hoje, ela também é um tanto dinâmica, pois de manhã nós tínhamos um valor, agora à tarde nós já temos outro, amanhã de manhã nós teremos outro. Mas, basicamente, deixa eu ver se eu tenho esse valor arredondado aqui, não. Nós realizamos 700 eu vou falar, porque eu precisaria de um contador aqui para poder dar especificações. Hoje nós realizamos o pagamento em torno de R$700 mil de fornecedores, né, com receita comum. E aí nós reservamos uma gordura para o repasse da Santa Casa, em torno de R$339 mil. Nós reservamos R$225 mil para liquidações que estão vindo da Secretaria de Saúde, para cumprimento dos 15% da Constituição, e nós ainda reservamos uma gordura para a folha de pagamento, que a nossa folha de pagamento ela gira em torno de R$1.600.000, e temos ainda, o Estado depositou na sexta-feira... Só o município. Sim? Só o município. Tá, perdão. Então, basicamente isso. Amanhã vai chegar mais um dinheiro do FPM, que eu recebi essa informação enquanto eu estava ali sentado, e nós vamos terminar de pagar o mês de maio. Por que a pergunta? Porque eu tenho certeza que todos os vereadores são questionados por atraso de pagamento, por que está atrasando, por que não foi feito o repasse para um lado, para o outro. Isso é normal aos colegas, por isso eu queria perguntar. E também, você me deixa aqui, que nós temos aí, o município deve ter em torno de 2 milhões e poucos em caixa dele. Não é isso? Mais ou menos. E outra pergunta, que só para a gente encerrar, você está apresentando aqui hoje
como secretário de gestão, você está a parte disso aqui, um planejamento e pedindo uma dotação orçamentária a esta casa de 40 milhões, Certo. no qual você botou aqui vários itens que vocês estão com planejamento de fazer. Desses itens que está aqui, para que você tenha andamento, qual que já está no caixa do município em conta? Deixa eu pegar a lista, que ela é extensa. Só para... Está em caixa, que já chegou para você, que você está com ele guardado. Gordura, como você diz aí. Desses aqui eu posso citar a construção da ponte, que liga o Parque Industrial até a ES, porque é do Fundo Cidades. São todos convênios. A contrapartida do município ela é pequena. Então, esse é do Fundo Cidades e a passarela do Parque de Exposição. As reformas do BS Centro e Guanabara, também, salvo engano, também estão em caixa. E a construção de PQA Nossa Senhora das Graças, eu teria que verificar com os nossos técnicos. Presidente, me permitir? Dentro da própria pergunta, eu queria te perguntar assim, esse dinheiro que está com você, de dinheiro de emendas parlamentares, governo federal, etc., há quanto tempo tem conta? Você tem noção? Olha, nobre vereador, eu teria que fazer um levantamento específico. Quando você, só para a gente resumir, quando você assumiu, já estava em conta? Esse dinheiro guardado? Sim, acho que estavam. É o que eu queria saber. Muito obrigado. Te desejo a você uma boa sorte, um bom trabalho, que Deus te ilumine e dê sabedoria a você para cumprir a sua tarefa. Obrigado. Vereador Giovan. Boa noite, secretário. Boa noite. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta, ela se engloba em questão de um colégio chamado Deolinda Amorim de Oliveira, do bairro do Quilombo. Essa obra está parada há 2 anos e vai fumaça. Por que ela não está inclusa nesse relatório? E eu gostaria de saber também quantos % do Colégio Deolinda já está concluído. A primeira pergunta. Bom, com relação a Deolinda, nobre vereador, a resposta é parecida com a outra da terra corrida, é porque a Deolinda está sendo executada com recurso próprio, não com mão de obra própria, terceirizada, mas com recurso próprio. Hoje, ela não está paralisada, ela está em andamento. E a porcentagem exata eu não poderia precisar para o senhor, porque como não é um projeto, não tem um projeto executivo que vai se fazendo medições do todo, são separados, eu teria que analisar, juntá-los um por um. Mas eu posso garantir que pelo menos 60% já foi feito. Ok. A segunda pergunta é o seguinte: temos o único ginásio de esporte no município inteiro de Riuna. Por que também não está incluso um valor para finalizar essa obra? Excelente pergunta, vereador. É até uma ótima oportunidade de esclarecer, porque hoje o ginásio de esporte ele é, sim, uma prioridade do governo do Romário, porém, quando nós estamos na administração pública, nós encontramos vários entraves. No caso específico do ginásio de esportes, ele é um convênio federal, por meio de repasse da Caixa. Foi contratada uma empresa, e ele é dividido em etapas. A primeira etapa, que é essa, que está em execução, é a parte estrutural, a parte elétrica, a parte hidráulica e alguns acessórios. O que aconteceu? A empresa ela descumpriu o cronograma físico-financeiro. Quando a gente faz o contrato, a gente firma lá o contrato e tem a parte da engenharia que diz, no dia tal você tem que executar isso, no dia tal isso, no mês tal isso. O que a empresa fez? Ela descumpriu, deu os dias, ela não foi lá realizar o serviço. Nós, administração pública, o que nós fizemos? Por diversas vezes, exatamente 5 vezes, notificamos a empresa e, no fim, a empresa não cumpriu o contrato, nós encaminhamos para apuração de responsabilidade, aplicação das penalidades cabíveis pela lei e rescindimos o contrato. Ok, isso não responde à pergunta do senhor, porque o senhor quer saber o que nós vamos fazer com relação a isso. Então, ok, o que nós vamos fazer com relação a isso é o seguinte:
como ela não executou o contrato, aquilo que resta a ser executado referente à primeira etapa do convênio, que é essa parte interna, nós vamos executar com um recurso próprio para tornar o ginásio utilizável. Esse é o nosso projeto para os próximos meses. Então, nós vamos concluir aquilo que a empresa não deu conta de concluir para que ele seja, para que ele possa servir aos nossos munícipes. Só resumindo, então, a empresa que ganhou a licitação, a prefeitura deu baixa nela e hoje o ginásio esporte se encontra parado a obra. Sim, por culpa da empresa que foi contratada, e nós estamos apurando a responsabilidade e, consequentemente, aplicando as penalidades cabíveis, e nós mesmos vamos concluir essa primeira etapa. E o senhor, como advogado, hoje ocupando o cargo de secretário, quais são as punições que essa empresa vão receber? De acordo com a Lei 8666, ela pode receber desde uma advertência, uma multa, ou até algo mais grave, que ela ficar impedida de contratar tanto com o município de Una ou com qualquer outro órgão, ente da administração pública, direta, indireta, autárquica ou fundacional. Eu não posso dizer para o senhor qual vai ser a penalidade nesse caso em específico, porque nós abrimos um procedimento, é dado a ampla defesa, o contraditório para a empresa se defender, e após fica a análise e a aplicação das penalidades por conta do prefeito municipal, de acordo com aquilo que foi apurado nesse procedimento. Eu agradeço, senhor. Tenha uma ótima noite. Muito obrigado pela resposta. Obrigado. Presidente, me permite? Sim. Vinícius, só para esclarecer, no início do governo do Romário, esse saldo que havia em caixa era saldo próprio ou era saldo de convênio? Se Vossa Excelência tem essa informação. Qual recurso especificamente? Não, no início do governo Romário, falava-se muito que o governo anterior teria deixado um saldo em caixa. Uhum. Você sabe, tipo assim, só para saber, você se lembra se esse saldo em caixa era recurso próprio ou era convênio? Essa informação eu não consigo trazer ao senhor nesse momento, até mesmo porque no início do governo, como eu esclareci, eu estava acometido de uma situação de saúde, então não fiz parte desde o início por este fato, né? Mas eu posso levantar essa informação. Não, beleza. Vereador Manuel, você lembra? Você me permite uma parte, vereador? Uhum. Vossa Excelência está falando com relação aos 18 milhões que o governo anterior deixou em caixa. Quando assumiu, o anterior deixou em caixa, correto? De acordo com a apuração via documentos, né, 9 milhões eram dinheiro de convênio, né, com o governo estadual e o governo federal. Apenas 4 milhões eram de recurso próprio. Né? Eu não sei se é isso, né, mas pelo menos é o que eu tenho de informação, se é isso que Vossa Excelência... Só, tipo assim, só para... E, Vinícius, fala-se muito que a prefeitura está em dívida, que a prefeitura está inadimplente. É fato ou é boato? É uma ótima pergunta, nobre vereador. Igual eu acabei de colocar aqui hoje, hoje no período da tarde a nossa tesoureira, ela efetuou o pagamento até o dia de todas as notas que estavam liquidadas até o dia 15 de maio. Esse cenário, ele é comum na administração pública, pois tem-se em média um prazo de 30 dias para a tramitação entre o recebimento da nota, entre sua liquidação e efetivamente o pagamento. Amanhã vai chegar o recurso do FPM e nós iremos pagar todo o mês de maio que está liquidado. E eu gostaria de fazer um breve esclarecimento aqui, nobres vereadores, é que a lei ela nos impõe muitas responsabilidades, e recentemente o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em cumprimento da lei, ele está fechando, ele está, como que é a expressão, integrando todas as informações da administração pública. E essa situação, por ser nova, nós estamos num processo de treinamento de servidores públicos para melhor atender esse procedimento. Por quê? Antigamente, se uma empresa ela emitia uma nota fiscal equivocada, se o servidor realizava um ateste
de forma equivocada, o próprio contador ele conseguia corrigir os erros e ele conseguia mandar para o pagamento. Hoje isso é impossível devido à integração do Tribunal de Contas. Hoje, o que acontece muitas das vezes na prática? Tem duas questões que acontecem muito e geram um pouco de fofoca. A primeira delas, se a empresa ela presta o serviço em janeiro, ela deixa para emitir a nota no mês de março, abril, maio, veja que é a partir daí que começa o nosso prazo para pagamento. Ela prestou serviço em janeiro, mas nós não temos responsabilidade sobre a data em que ela emite a nota fiscal. Outro detalhe, a nota fiscal tem que ser específica, ela tem que casar com a autorização de fornecimento. Já houve casos, por exemplo, vamos citar um caso prático. A Secretaria Municipal de Educação, que antes tinha também na pasta a Cultura, foi dado uma F para a Educação. Na hora de vir a nota fiscal, veio a nota fiscal para a Cultura. Passou pelo fiscal e não percebeu esse detalhe, chegou no contador, opa, não, está errado, não podemos realizar o pagamento. Tem que voltar no fiscal para que corrija esse erro. Então, tudo isso gera um atraso. O que eu posso dizer que está sendo feito para se evitar esse tipo de problemas hoje? Hoje, a administração ela conta com um número de servidores. Hoje, temos 8 servidores que eles são responsáveis nas licitações recentes e nas novas. Eles são nomeados fiscais do contrato, para que seja mais fácil administrar essas questões. Então, o que nós fizemos? Nós estamos fazendo um treinamento contínuo, educação continuada. Nós sentamos com eles, explicamos a função de um fiscal de contrato, esclarecemos a situação da integração do Tribunal de Contas, como que eles têm que proceder, o que eles precisam analisar em uma nota fiscal, se necessário, entrar em contato com a empresa para que a empresa altere a nota fiscal. Então, hoje nós estamos fazendo esse trabalho de educação continuada que vai surtir efeitos daqui a um tempo. Então, o que aconteceu para trás é que houve muitos erros nesse sentido, o que travou o processo até chegar na liquidação. Da liquidação para frente, é normal que se tenha um prazo aí de 30 dias para que a administração pública pague. E o que eu posso garantir aos vereadores que amanhã será fechado o mês de maio, do que está liquidado. Vereador Paulinho. Boa noite. Boa noite. Só para tirar dúvida quanto à questão do dinheiro em conta, na verdade eram 4 milhões mesmo, o resto era convênio. Hoje nós temos 2 milhões em conta, pelo que passaram aqui agora, tá? E temos mais de 30 milhões em convênio. E fora as obras que nós fizemos durante esse mandato, tá certo? Queria parabenizar o senhor, tá? Precisando da Câmara, nós estamos aqui à disposição. Tá? A gente sabe que a sua secretaria é uma secretaria muito grande, tá? É uma secretaria muito complicada e precisando da gente está aqui à disposição. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Vereador Emanuel. Secretário, Sim. Só para poder fazer uma ressalto aqui, o orçamento, né, que estima, né, a receita e fixa a despesa do exercício vigente, de aproximadamente, né, porque não tem como fixar um valor exato, porque, como o senhor já disse, oscila muito, mas só corrigindo o valor do orçamento que foi aprovado nessa casa, que fixa, né, que estima a receita e fixa a despesa, são de 100 milhões e não de 120 milhões, né, conforme o vereador Edson aqui citou, só para poder deixar esclarecido que eu estou com o orçamento nas mãos aqui. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor. Nós estamos ansiosos, agoniados, principalmente nós que defendemos e representamos a saúde do nosso município, enquanto profissional da área da saúde. Eu tenho lutado bastante, reuniões em cima de reuniões, já tive com o prefeito, e anteriormente nós estávamos conversando com o ex-secretário de gestão, né, o senhor Walder Marcelo, né, que hoje é subsecretário. E eu não tive a oportunidade de, pessoalmente, tratar desse assunto com o senhor. Eu gostaria de saber se, porventura, né, o prefeito Romário já passou para o senhor, ou se o ex-secretário
passou essa pauta para o senhor, como está o planejamento com relação ao pagamento do piso dos profissionais de enfermagem? Excelente pergunta, nobre vereador. Eu gostaria de ressaltar aqui que uma das grandes prioridades do governo do Romário é a saúde de Una. Ele se preocupa muito com a saúde de cada unionense e, nesse sentido, ele entende a necessidade que existe de prestigiar os profissionais da categoria. Mas, com relação especificamente ao piso da enfermagem, hoje nós estamos vivendo uma insegurança jurídica, porque a lei que criou o piso, ela está em discussão no STF. E até o presente momento, que eu vim até aqui, existem 3 votos dos ministros do STF, no sentido de que o município ele só deve realizar o pagamento e a regulamentação do piso caso haja a consequente repasse de receita do governo federal. Até o presente momento, o governo federal não fez nenhum repasse nesse sentido. Porém, assim que o governo federal fizer essa situação, tiver com segurança jurídica, é compromisso do Romário e com a colaboração dessa casa, regulamentar de imediato o piso da enfermagem. Obrigado, secretário, pela resposta. Fico feliz, né, em saber que o prefeito, então, já passou essa demanda, né, para o senhor. E a outra pergunta que eu queria saber do senhor, antes mesmo de ser profissional de saúde, ser enfermeiro, eu também tenho formação, né, na licenciatura plena. Então, atuei como professor, atuo ainda como professor, e eu gostaria de saber também da demanda, se existe, né, a possibilidade, se tem algum planejamento, se foi passado para o senhor, com relação a nós conseguirmos, município de Una, alcançar o piso nacional do magistério. Essa é uma outra pergunta de grande importância. Ela caminha no mesmo sentido do piso da enfermagem. A educação também é uma das prioridades do governo do Romário. Porém, hoje também existem diversas ações que questionam a legalidade da legislação que conferiu o piso dos professores, do magistério. E, diante desse cenário de insegurança jurídica e também não haver repasse de verbas do governo federal que possa subsidiar este aumento, no momento não é possível fazê-lo por conta disso. Mas, em que pese tal situação, havendo repasse de recursos, da mesma forma caminharemos no sentido de regulamentar e fazer esse repasse. E gostaria de salientar também que, apesar disso, dessa questão da discussão do piso nacional, no ano passado foi conferido pelo governo um reajuste de 13,5% para os professores, e neste ano nós tivemos um reajuste geral, aí foi para todos os servidores, de 6%, que também acaba incorporando na categoria. Secretário, eu teria aqui outras perguntas para fazer, mas como o nosso presidente nos permitiu apenas 2, eu gostaria apenas de agradecer ao senhor pelo atendimento ao requerimento dessa Casa de Leis, por prontamente, né, se dispor a vir prestar os esclarecimentos pelos nobres colegas vereadores, e parabenizar ao senhor pelo pouco trabalho, né, pelo pouco tempo que está à frente da pasta da Secretaria de Gestão, mas já vem demonstrando aí um grande trabalho frente à pasta. No mais, eu rogo aí as bênçãos de Deus para que possa continuar te abençoando, protegendo e te conduzindo nesta relevante e importante pasta do município de Una. Eu que agradeço. Secretário, agradeço a sua presença, tá, nessa convocação aqui, onde o senhor tirou várias dúvidas aqui de vários colegas e para a população também que está, né, assistindo. Então, fica aqui o nosso agradecimento, tá? Parabéns aí pela sua colocação, pela coragem, e conte com essa casa aqui, no que o senhor precisar, ela está à sua disposição, tá bom? E de sua secretaria, de sua pasta também, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Eu gostaria de agradecer, nobre vereador presidente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco dos sonhos e planos que o Romário tem para os cidadãos unenses. Eu gostaria de me deixar à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento em outra oportunidade, seja vindo até aqui, seja me procurando diretamente no meu local de trabalho, por meio de ofício,
as portas da prefeitura estão abertas ao diálogo, e eu só tenho a agradecer.